vão. Agora, ao invés de aulas de orgânica, vai ser aula de mineralogia. Essas aulas de mineralogia, tanto a 4 como a 5, vão se referir à simetria. Simetria na natureza. O que eu vou buscar fazer nessa aula, que é a 4, é chamar atenção para a simetria na natureza. Depois, a gente entra nos detalhes das operações e elementos de simetria na aula 5, um pouquinho mais de detalhe. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vê uma palavra nova é o que é simetria, ou tentar definir o que é esse conceito. E esse conceito, no caso, é simetria. Simetria, ou o que é simétrico, é quando se pode fazer alguma operação que retorne o objeto ao mesmo aspecto que ele tinha quando você partiu para as operações. Então, por exemplo, uma reflexão que gera o mesmo objeto. Então, para conceituar isso um pouco melhor, simetria é muito importante na natureza. Simetria, inclusive, é uma coisa que conforta o ser humano. O ser humano gosta de coisas simétricas e, se você separarem, muitos dos objetos, das construções que nós apreciamos envolvem simetria. Então, a primeira coisa, isso é um girassol ampliado. A referência, se vocês quiserem olhar, está aqui embaixo. Então, vocês podem olhar porque tem mais exemplos e os exemplos são muito bonitos. Está escrito no inglês bastante fácil de ser lido. É bom para fazer uma conexão entre o inglês que vocês aprendem na universidade e alguma disciplina que usa algum texto em inglês. A gente aprende inglês na universidade exatamente para isso, para ter acesso à informação. E, então, por isso eu já pus aqui o site, porque lá tem, então, como eu disse, outros exemplos e outras explicações que a gente não pode ficar aprofundando aqui. Mas o girassol, se vocês pensarem, tem uma simetria radial. Ou seja, se a gente olhar aqui no centro, radialmente ele é simétrico. Então, tem espirais e simetria radial. O importante é que ele segue uma sequência que um matemático propôs, que é a sequência de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci é o seguinte: o passo da espiral, o número de grãos ou de pétalas, grãos da semente, seguem essa sequência que é 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. E como que essa sequência a gente vai prevendo qual é o próximo número? A gente sempre soma o número anterior com o posterior. Os dois dão 3. Agora a gente soma 2 com 3, dá 5. Agora a gente vai somar 3 com 5, nós já estamos aqui agora, dá 8. E assim sucessivamente. Então, o número que se segue é a soma dos dois anteriores. Isso é uma sequência de Fibonacci, e a sequência de Fibonacci está envolvida, ou pode ser encontrada, em várias manifestações que envolvem simetria, inclusive música. Então, também, se vocês começam nesse site e depois é um hipertexto, está lá sequências de Fibonacci, então tem exemplos com música, com repetições de várias formas, e essas formas todas envolvem a sensação de simetria, que, como eu disse, está associada para nós humanos com beleza. Outro exemplo de simetria aqui é uma espiral. Estão vendo? Então, tem uma simetria em espiral, chama espiral de Fibonacci. Se vocês forem procurar, é uma sequência de Fibonacci também, que dá os passos da espiral. Então, essa é uma concha verdadeira. E uma simetria bilateral. Passa um espelho aqui no centro do pavão, e o pavão é um exemplo de simetria bilateral. Então, aqui não é uma sequência de Fibonacci, claro. E o último exemplo de simetria na natureza que eu vou mostrar é a colmeia. A colmeia tem hexágonos distribuídos no plano de forma simétrica, então é também um exemplo de simetria na natureza. Há quem diga que as abelhas propositalmente fazem cada favo na forma de um hexágono, porque isso é a melhor maneira de empacotar um frasco, quer dizer, uma porção ao lado da outra, de forma bastante
bastante densa. Se fosse redondo, sobra mais espaços entre os favos. Lembrei o nome? Favos. Então, entre os favos sobraria mais espaço. Então, por isso, os favos seriam hexagonais. E há quem diga que fazem de cera redondo cada favo e depois os favos colapsam para essa forma hexagonal. Seja como for, a colmeia é um padrão geométrico repetido em um plano também simétrico. E mais outros exemplos de simetria, flores. E tem a simetria do movimento também, porque pode ser a repetição de alguma coisa por uma simetria em torno de um ponto, aqui seria assim, né? Aqui é radial, aqui tem 3 eixos, e aqui você tem o quê? Você tem uma repetição simétrica no tempo, noite, dia, noite. Também no tempo, se vocês olharem uma borboleta, ela tanto tem a simetria bilateral, que a gente já tinha visto no pavão, como tem a simetria do movimento da asa. Então, aqui é uma simetria de repetição no tempo. Claro que vocês podem fazer exercício agora, né, de procurar, andando na rua, mais simetrias. E vocês vão ver como o senso estético realmente aprecia a simetria. Esses 2 exemplos aqui em cima, para vocês, à esquerda, eu ia dizer à direita, mas eu estou de frente, né? De costas para vocês para mostrar isso. Esses azulejos aqui são muito importantes. Eles são muito importantes porque vem de uma tradição que é a tradição árabe, a tradição mourisca, que se preservou no sul da Espanha, porque vocês devem saber que houve uma ocupação árabe no sul da Espanha durante quase 500 anos. Então, como a tradição religiosa e artística deles não permite a reprodução do ser humano, eles usavam muito padrões geométricos e padrões geométricos simétricos. Então, esses 2 azulejos que estão aí mostrados são da cerâmica mourisca, que ainda permanece num local que é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade, que é a Alhambra. Então, isso que está escrito era um palácio do tempo mourisco na Espanha e está em Granada. Quando vocês puderem, visitem, porque ver no local a simetria da construção toda a construção do palácio tem vários jogos com simetria e com água. E isso era considerado, então, um refinamento da arte islâmica. E aqui é um floco de neve. Também está o site, onde vocês podem ver mais fotos desse floco de neve. Perceba a simetria do floco de neve. Então, a água, quando cristaliza no estado sólido, ela, se tiver tempo, faz esses cristais supergeométricos. Está aqui, de novo, olha, a referência, porque tinha muitas coisas bonitas, então quis apresentar algumas que falaram mais ao meu coração, mas vocês podem olhar lá outros exemplos também bonitos. E aqui, desculpem, aqui é o Palácio, a Alhambra, que é o palácio onde estão esses azulejos, e como eu disse, dentro tem vários jogos de simetria. Mas se vocês olharem, mesmo aqui, ó, 3 janelas, depois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, tem simetria em vários pontos aí nesse palácio. Bom, isso posto, por que eu estou falando isso? Porque simetria não é só isso que apareceu agora, né? E isso é a parte técnica de se pensar nela. Então, a simetria rege vários dos acontecimentos naturais, tanto o que a gente acha bonito até num ser humano, as pessoas que têm rosto mais simétrico são consideradas mais bonitas, se a gente faz uma pesquisa, como crescimento de cristais e... por exemplo, há também enantiomeria nos sensores olfativos, então por isso que a gente sente o cheiro de um dos enantiômeros do limoneno como limão e o outro enantiômero é só um problema de simetria também. A gente sente como laranja e assim sucessivamente. Bom,
Então, quais são os elementos de simetria para a gente poder compreender agora essa questão no plano das moléculas? Então, no plano das moléculas, eu tenho elementos de simetria, ou dos cristais, tanto faz, plano de simetria, centro de inversão, eixo próprio e rotações próprias, eixo de simetria e rotações impróprias e identidade. Esses são os elementos de simetria. Aqui, sempre que a gente manda de um computador por outro, só somem os símbolos gregos, né? Então, é Rho, não S. Reflexão no plano é representada por essa letra, tá? E a gente tem o plano de simetria, então, é uma reflexão no plano, o centro de inversão, inversão de todos os átomos através do centro, o eixo de rotação, esse N é um divisor, dependendo de qual é o resultado da operação de simetria, você tem rotação de 180 graus, de 90 graus, e assim sucessivamente. Então, por isso que é 360 sobre N. Se for, por exemplo, C2, a rotação é de 180 graus. Se for C4, é 360 por 4 e assim sucessivamente. SN é a mesma coisa, só que agora a gente tem uma operação casada que vai ser primeiro o eixo rodando e depois a reflexão num plano que é perpendicular nesse eixo. E, por fim, E é um elemento de simetria que não modifica a posição da molécula. Não tem graça nenhuma, é a identidade. Nós vamos tratar dessas operações um pouco e também naquele endereço que estava indicado no slide anterior, você consegue ver todas essas operações animadas. Então, vale a pena entrar no site, mesmo que não se leia o inglês, isso não tem importância, porque o que vai ver é quando tem reflexão, ele faz a reflexão, quando tem inversão, ele mostra a inversão em movimento. E aqui, só para vocês verem, para ser mais simples, né, tem os eixos e os planos de simetria, e a gente pode, então, rodar por 0, 90, 180 ou 270 graus, e o quadrado vai parecer o mesmo. E também, então você começa a rodar, então aqui são os eixos, né? Você pode rodar, por exemplo, por esse eixo 180 graus, e assim sucessivamente, e pode-se também refleti-lo através de 4 eixos. Então, são 8 operações que não alteram a aparência do quadrado. São 8 simetrias. Então, é isso que está mostrado aqui, como eu disse para vocês, em movimento fica mais fácil de entender, mas eu já estou chamando a atenção do que é. Tá? Então, olha, está numerando as operações. Aqui está 1, 2, e assim sucessivamente. 3, 4, é só procurar. 5 está aqui, 6, 7 e 8. O que tem flechinha são as rotações, o que está parado são as reflexões, certo? E segundo os cristais crescem simetricamente porque tem uma célula unitária que tem simetria. Então, se há tempo suficiente para que o cristal cresça, o cristal vai crescendo, mantendo essa geometria da câmara da célula unitária. E aqui está mostrando de novo, estou mostrando um quadrado, e aí está rodando, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, está rodando por esse ângulo em torno de um eixo de rotação. E aqui eu estou mostrando um outro eixo de rotação, tá? E aqui, de novo, um eixo de rotação que é C4, então é 360 sobre 4, quando a gente... 360 sobre 4, quando a gente fala C4. E aqui só tem um eixo de rotação C1. Então, tem que rodar 360 de uma vez. Tem o C2 também, porque esse triângulo é isósceles. Não, não é. Tá? Então, é C1. Isso posto, a gente agora, na próxima aula, o que vai fazer? Na próxima aula, nós vamos começar a aula retomando esses elementos de simetria. Então, qual foi o objetivo dessa aula que acabou de se encerrar?
Era mostrar que simetria não é um assunto super técnico que só aparece em química, ou em física, ou em matemática, para falar dos triângulos e outras formas geométricas. É um fenômeno que rege crescimento de cristal, que rege o formato do DNA, que rege como as proteínas são, e isso se manifesta macroscopicamente, como vocês viram, nas aparências simétricas que têm os seres vivos, além da arte, onde a simetria aparece devido à beleza, à emoção que ela causa. Então, até a próxima aula. Vejam os vídeos que estão anexos a essa videoaula, porque os vídeos são a parte mais importante. Os exercícios dessa semana, eu deixei que fosse exatamente assistir esses vídeos para vocês poderem assistir muitas vezes com muita calma e poderem se apropriar desses conceitos.